Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí relembrar um pouquinho o que a gente discutiu na aula passada. A gente trabalhou aí pré-história e tem alguns pontos daquela aula que são importantes para essa. Primeira coisa que precisamos lembrar, estão nascendo as primeiras civilizações humanas. Isso graças à Revolução Agrícola e à dependência de grandes rios. A partir daí se organizou toda a estrutura social, o homem começou a criar formas de governo, monarquias e teocracias, e surgem aí os primeiros conceitos de uma religião organizada, que é o politeísmo. Na aula de hoje vamos discutir sobre Mesopotâmia. A Mesopotâmia, o primeiro conceito importantíssimo a você ter claro é que não é um povo, é uma região. Essa região compreende ali o deserto da Pérsia até em direção ali ao mar Mediterrâneo. Você tem várias culturas habitando ao mesmo tempo na Mesopotâmia e elas vão interagir, em geral de forma bem violenta, o que vai ocasionar aí o início de um grande ciclo de guerras entre esses povos. Por quê? Porque diferente da Índia, que conta com defesas naturais, o norte é a Cordilheira do Himalaia, no sul o Oceano Índico, ou do Egito, que está cravado no Saara e tem apenas ali uma conexão bem pequena com o Oriente Médio, a Mesopotâmia é um grande deserto aberto, e aí qualquer um que chega ali, se tiver uma vantagem tecnológica melhor que o outro, acaba levando vantagem. Dos primeiros povos da Mesopotâmia que a gente vai recitar aí, seria importante os sumérios. Os sumérios inventam a escrita cuneiforme. Por que se chama assim? Porque ela era feita aí em tábuas de barro com um instrumento em forma de cone que conferia aí esse nome para essa forma de escrita. O povo sumério se organizou de uma forma diferente dessas duas mais clássicas que a gente citou na aula passada. O povo sumério se organizava em cidades-estado. O que seria isso? Seria várias cidades com formas de governo diferentes, com modelos econômicos diferentes, mas que culturalmente elas são idênticas. E essas primeiras cidades-estados nascem em torno do rio Tigre e Eufrates. Na aula passada a gente mencionou a importância das cheias dos rios. Na Mesopotâmia tem um detalhe importante, as cheias são irregulares. Isso quer dizer que tem ano que o Tigre e o Eufrates sobem normalmente, tem ano que eles extrapolam. Tem ano que eles nem sobem, o que causa aí uma inconstância sobre os recursos disponíveis na região aí. O povo sumério inventa essa escrita, convive tranquilamente, até que vem um povo mais organizado na forma de um reinado, e aí surge o que nós vamos chamar o primeiro Império Babilônico. A Babilônia vai ser um ponto de extrema importância nesse contexto. Ela é o coração comercial do nosso mundo nesse momento. Ela conectava a rota da seda que saía da China em direção ao Oriente Médio. E isso permitia uma troca de produtos entre todos esses personagens e todas essas culturas que estão envolvidas aí no mesmo tempo histórico. Se você pegar, por exemplo, a sua Bíblia, você vai ver que existem referências bem negativas sobre a Mesopotâmia. Por quê? Porque a Mesopotâmia, por conter várias personagens de diferentes culturas, isso era visto na Bíblia como algo extremamente negativo. Misturar culturas aos olhos do Deus dos judeus era visto como pecado. Logo, você vai encontrar referência como prostituta das nações, como a grande meretriz, e a Babilônia é sempre muito mal falada por conta disso. Mas ela tinha uma importância muito grande, era a maior cidade humana nesse contexto, porque várias pessoas de várias regiões do planeta se conectavam ali. E aí vem a grande contribuição cultural desses babilônicos. O rei Hammurabi começou a perceber uma situação um pouco desconfortável, as regras que regiam a cidade. Em geral, essas primeiras civilizações tinham a política muito conectada com a religião, e todas as formas de leis variavam da questão religiosa. O rei Hammurabi, como é rei de uma cidade que é um coração comercial e que vem gente de diferentes religiões, ele não podia apelar para uma lei ou permitir outra, sendo que aquilo acabava gerando confusão e contravenções entre os indivíduos que se encontravam na cidade. Logo, o rei Hammurabi pega
essa escrita criada pelos sumérios, aperfeiçoa um pouquinho e escreve o primeiro código civil que a humanidade viu, que é o Código de Hammurabi. Você já deve ter ouvido falar, a lei máxima do Código de Hammurabi é a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Logicamente, aí começa a se aplicar regras indiferente dos elementos religiosos, certo? E isso é uma grande revolução para esse contexto histórico, já que tudo que era dito como moral e comportamento correto vinha da religião que essas culturas tinham. Então isso aí merece um grande destaque, esse Código de Hammurabi como um primeiro código civil, desprezando conceitos religiosos e colocando uma ordem onde o crime cometido era pago na mesma medida, exceto se você fosse um escravo. Por quê? Porque escravo não é gente, escravo é propriedade. E se eu for até a sua casa, pegar aquele vaso preferido da sua mãe e quebrar, ela não vai querer quebrar os membros do meu corpo por conta disso. Ao contrário, ela vai querer um vaso novo. Então, se você fosse um escravo, as leis de Hammurabi não se aplicavam no olho por olho e dente por dente. Você pagava em dinheiro. Se o dano ao escravo fosse muito grande, eu pagaria os dias de trabalho dele ou até mesmo um novo escravo no valor e nas condições físicas que aquele indivíduo que eu prejudiquei estaria. E a partir daí, você tem uma grande revolução na questão jurídica da nossa história aí, certo? Como eu mencionei para vocês, tem mais outros povos e por mais que eles interagem entre eles nem necessariamente têm uma convivência agradável. Outro povo que é bem interessante citar nesse contexto é o povo fenício. Esse povo fenício viveria na região que hoje está o Líbano. E o Líbano montanhoso, sem nenhum grande rio, ele não vai se dedicar a uma vida da agricultura. E os fenícios são responsáveis por aperfeiçoar as questões comerciais que existem. Por exemplo, imagine que eu vou comprar alguma coisa na Babilônia, mas eu sou um egípcio. A escrita egípcia era aquele monte de desenhinhos estranhos que representavam ideias. Ou vamos supor que eu sou um sumério, eu escrevo nesse monte de formas de argila e eu quero que os indivíduos se entendam. Isso torna difícil a prática comercial. Ademais, também existe a questão dos valores estabelecidos. Imagine o seguinte, eu estou vendendo porcos e você vende galinhas. Quantos porcos eu vou dar pela sua galinha ou quantas galinhas você vai dar pelo meu porco? Isso se torna extremamente complicado na atividade comercial. Resulta então que os fenícios, para facilitar essas questões comerciais, já que eles não possuem um grande rio e não dependem da agricultura, eles vão desenvolver duas tecnologias que são importantíssimas para nós. A primeira delas é o alfabeto fonético, A, B, C. Isso aí traz um som, carrega uma ideia juntando essas letras. Diferente, por exemplo, lá do idioma egípcio ou do idioma chinês, onde você tem desenhos que indicam ideias, o nosso alfabeto é muito mais simplificado aí nesse contexto. E isso ajudou e acelerava a questão comercial, ou do contrato, ou da compra e da venda, e isso ajudou muito nesse contexto aí. A partir daí, os fenícios também desenvolveram um outro sistema para agilizar a questão comercial. Lembre-se, os povos da Mesopotâmia, em geral, dependiam de um grande rio e eles estavam ali vivendo da extensa prática da agricultura. No caso dos fenícios, eles, como estão num terreno montanhoso e precisam dessa atividade comercial, eles vão desenvolver o conceito de moeda única. A gente usa até hoje, todos os países usam até hoje essa ideia de moeda para troca. E aí, nesse contexto, nasce a primeira forma monetária, aonde esse povo vai desenvolver uma facilidade assim. Como que eu vou trocar um porco por galinhas? Ou como que eu vou trocar, por exemplo, sacos de trigo por lã de carneiro? Isso torna a prática um pouco controversa, não tem como estabelecer um padrão nesse contexto. Então, eu estabeleço uma moeda e a partir do peso dessa moeda, eu vou conseguir estabelecer valores. Já deve ter visto isso em seriados, em filmes que representam a antiguidade, que o pessoal chega lá com um saco de dinheiro, põe na balança e bingo, eu tenho um valor ali pesado a partir desse momento,
certo? Então, com essas invenções, a atividade comercial começa a se propagar muito mais rápido ao longo de todo o Mediterrâneo e de uma forma mais eficiente a partir daí. Outro povo que vai ser bem importante nesse contexto da Mesopotâmia é o povo hebreu. Hoje, nós chamamos eles de judeus por conta das transformações históricas que esse povo viveu. Mas eles nascem como os hebreus. Como que eles nascem? Lá um dia, numa cidade suméria, um homem recebe uma voz que do nada disse: eu sou o Senhor teu Deus e vai para a terra que eu vou te mostrar. E estamos falando de Abraão. E a partir daí, começa a nascer uma religião monoteísta no mundo. Abole-se aquela ideia de vários deuses, isso passa a ser considerado inclusive pecado, e vai começar a ter a ideia de uma única divindade. Esse povo, e a história deles está toda registrada na Bíblia, e nesse contexto ela serve como um livro histórico para a gente, principalmente os 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco, o Mosaico, que é onde está descrito ali vários eventos dessa cultura e de coisas que aconteceram na história desse povo, aonde eles vão começar ali a criar a sua religião. Moisés vem a ser o grande personagem desse contexto, porque segundo a tradição bíblica, quando ele tira o povo hebreu do Egito, depois de alguns séculos de escravidão, ele vai em direção à famosa Terra Prometida, que é um objeto de causa até a atualidade. E aí, quando ele vai nesse percurso, ele começa a escrever e regulamentar o que seria essa religião monoteísta. E aí nasce o que nós chamamos de judaísmo. Esse é o grande marco dos hebreus para nós, porque toda a questão que vem de moral, de comportamento e até mesmo as nossas noções de família, de papel masculino e feminino, tudo isso vem aí desses escritos judaicos. E para nós que vivemos no Ocidente cristão, Jesus era judeu, portanto, nós temos uma grande influência aí desse povo, certo? O outro povo que vai trazer uma grande herança cultural nesse contexto para nós vai ser o gigantesco Império Persa. Os persas vão tomar a capital Babilônia e vão a partir dali começar a sobrepujar todos os povos da região, incluindo o Egito Antigo. E aí vale um ponto bem importante. O Império Persa vai ser o único bem falado, principalmente nas escrituras bíblicas, porque a dominação dos persas sobre esses povos era uma dominação muito mais tolerante. Como assim? Bem, para os persas não me importa que religião você tem, que costume que você tem, que cultura que você tem. O que me importa é que você pague seus impostos em dia e que você mande tropas se o império solicitar. Portanto, você tem aí um regime um pouco mais tolerante. O império cresceu muito, porque militarmente os persas eram superiores aos povos da região, e a partir daí o Império Persa, que se tornou um gigantesco território, começa a criar uma estrutura administrativa que nós usamos até hoje. Por exemplo, os persas dividiram o gigantesco império em porções menores, e essas porções ainda em menores, e colocavam determinados governantes para estar ali. É mais ou menos quando você olha hoje para o Brasil e você vê o Brasil gigantesco, dividido por estados, dividido por municípios, divididos por bairros. Portanto, você tem aí uma divisão do território de maneira administrativa para ter uma mais eficiente cobrança de impostos, controle territorial e comunicação. Os persas também vão inventar nesse contexto a moeda única. Diferente lá dos fenícios que vão inventar o conceito de moeda, para o Império Persa a moeda passa a ser única, como é hoje para os países. Isso aí agiliza a questão comercial e até mesmo o controle administrativo do território. Por exemplo, a moeda em qualquer território que pertença ao Brasil vai ser o real, assim como se você for para os Estados Unidos é o dólar. E aí isso começa a ser adotado por todos os povos que vêm posteriormente na Europa e principalmente na região do Oriente Médio, e que vai aí facilitar as questões administrativas. O Império Persa também vai criar uma rede de estradas para conectar esse gigantesco império e vai conseguir aí também criar um sistema muito eficiente de informação, que vai ser o protótipo do que a gente chama hoje de correio. Você tem emissários que vão e que apregoam as mensagens do imperador, do deus rei persa, a todos os povos que foram conquistados. E aí você tem os povos da Mesopotâmia. A partir desse momento, os persas vão tentar conquistar a Grécia
e a gente vai ver que não vai dar muito certo. E desde a tentativa de conquistar a Grécia e não deu certo, o Império Persa começa a minguar até que ele é conquistado por Alexandre o Grande aí da Macedônia. Certo, pessoal? Ficamos por aqui então e nos vemos na próxima aula.